Fred, eu vou fazer uma pergunta agora, na verdade, pro Gani e para vocês dois, né? Pegando esse gancho, a gente está falando, né, desse movimento aí de inflação no mundo como um todo, elevação do preço do petróleo. Essa semana, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele convidou outros países a usar a reserva estratégica para tentar abaixar o preço da commodity, né? Tirar essa pressão inflacionária. A China já começou a usar essas reservas. Queria entender a visão de vocês para isso, para esse movimento, né? Dessas grandes economias falando aí em tentar controlar esse preço para conter a pressão inflacionária. Vocês acreditam que isso, de certa forma, pode ajudar ou não as empresas de petróleo aqui no Brasil, também nessa questão da parte da inflação? Eu vou começar com o Frederico, que é nosso convidado, depois o Gani, que já é de casa, fala. Por favor, Fred. Não, legal. Essa questão das reservas estratégicas, né, elas têm basicamente dois propósitos, né? O primeiro é dar um certo susto no mercado, né? Então, e contribuir para baixar os preços no curto prazo. Só que esse primeiro propósito ele não foi cumprido, porque os Estados Unidos já estava ameaçando usar essas reservas há muito tempo. Agora, um outro ponto é que as reservas em si, elas não contribuem tanto em termos de volume, em termos de volume global de produção. Então, e elas têm um certo limite. Então, por exemplo, agora, os Estados Unidos eles já estão no nível mais baixo de reservas desde 2003. Então, não dá para ficar usando reserva estratégica para sempre, né? Só que os Estados Unidos eles já estavam pressionando os países da OPEP há muito tempo para eles aumentarem a produção. Isso não foi feito por conta aí da questão da retomada. Também não ter sido tão estratosférica, né? Enfim, a retomada do consumo não ter sido tão elevada assim, mas ao mesmo tempo a OPEP ela tá segurando as pontas, né? Então, o que aconteceu nas últimas semanas, né? E se a gente for olhar no acumulado do mês, o petróleo esse mês está caindo 5% o Brent, 6,50 o WTI, né? O que aconteceu, e até que eu cheguei a comentar aqui em outras ocasiões, foi que os hedge funds eles estavam se lotando de petróleo e de derivados, de contratos, né? Então, estava havendo um movimento especulativo muito forte nos futuros de petróleo e de derivados. E aí o petróleo ele rompeu a barreira lá dos $85, isso aí tem pouco tempo, né? No final do mês passado, início desse mês, e depois ele começou a voltar. Nessa ocasião até comentei aqui, cara, não acredito no petróleo em $90, $100, não tem fundamento para isso, e acabou voltando, né? Agora está nessa casa dos $80 e está testando essa barreira dos $80 também. Então, nos próximos dias a gente vai ver e vai entender melhor esse movimento. Mas as expectativas, aí já pensando nos próximos 3 a 6 meses, é de uma estabilidade, né? E depois que o preço do petróleo ele volte a baixar. Então, não acredito em petróleo subindo para $90, $100, mantenho essa posição, e acredito sim que o movimento ele possa voltar ainda um pouco mais, tá? Corrigir ainda e romper essa barreira de $80 ou ficar mais ou menos por ali. Agora, falando sobre especificamente, né, essa questão de oferta e de demanda e das reservas, as reservas elas têm pouco efeito na questão da demanda. Eu acho que esse movimento de queda está muito mais associado à redução das posições long dos fundos e esse menor otimismo em relação a movimentos especulativos no mercado de petróleo e de derivados. Alan, Gani, fica à vontade. Não, eu acho que, nossa, perfeito aí o que o Fred colocou, né, e não há toda essa demanda mesmo, né, os dados aí de atividade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, por mais que muitas vezes eles venham ali um pouco acima do esperado, mas não é nada exorbitante que justificaria uma retomada aí do crescimento da economia mundial, Estados Unidos, Europa e China, que justificasse o petróleo num patamar de $90, $100 aí, como o Fred colocou. Agora, posso usar esse tempo aqui para fazer uma pergunta para o Fred? Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. Seguinte, se fizerem ali o governo, faz ali um fundo para a Petrobras, né? Retendo os dividendos e tal, para dar uma segurada no preço. Você acha que isso pode afastar o investidor de Petrobras e penalizar o preço no seguinte sentido? Pô, estou usando lá o dividendo para um subsídio e não, né, e não para investimento ou não para distribuição. Você acha que pode afastar o investidor ou não?
Então, tudo vai depender da política de dividendos por parte da Petrobras, né? Então, claro que isso tem que ser bem estabelecido no sentido de determinar exatamente qual que é o percentual do resultado da Petrobras que vai ser destinado a pagamentos de dividendo, né? Tendo isso claro, eu acho positivo, porque a gente não sabe o que é feito com o dividendo da Petrobras. O governo ele recebe esse dinheiro, e não só o dividendo, tá? O dividendo ele é uma fração pequena perto dos impostos que são recolhidos pelo governo. Então, só para efeito de comparação, né, a Petrobras, esse ano, com o resultado mais forte, ela também entregou tributos mais altos para o governo. Então, só esse ano foram 134 bilhões de reais que foram para os cofres públicos, de janeiro até setembro. Então, isso é um aumento de 43% em relação ao ano passado. Então, ou seja, esse ano o governo arrecadou muito mais também por conta da Petrobras. Uhum. E para onde está indo esse dinheiro, né? Então, se esse dinheiro tivesse um destino específico para reduzir, pelo menos no curto prazo, o nosso problema com importação de derivados, eu não vejo como algo negativo, pelo contrário, eu vejo como algo positivo. Assim, esse dinheiro, em tese, ele deveria, claro, tá sendo retornado para a população, mas isso entra como uma receita da União e entra no bolo, né? A gente não sabe para onde está indo especificamente.